Bom dia, amada classe da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã em Campo Grande. Vamos para mais um dia de aula, estudando o breve catecismo de Westminster. Vamos orar ao Senhor, neste momento, para iniciarmos, pedindo ao nosso Deus que ilumine os nossos pensamentos, que dilate os nossos corações, para aprendermos da parte dEle o que Ele quer nos ensinar nesta manhã. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, de nós estarmos aqui, de nós nos assentarmos como alunos, para aprendermos, Senhor, princípios que provêm da Tua Palavra, Senhor. Nesses dias, Senhor, tão difíceis de falta de referenciais, de relativização da verdade, Senhor, o Senhor nos concede esse privilégio de podermos aprender do Senhor, aprendermos a Tua verdade, que é a Tua Palavra. Por isso te agradecemos, que saiamos daqui edificados com o ensino nesta manhã, através dos Teus princípios, por Tua Palavra. Conceda-nos, Senhor, essa graça. No nome de Jesus, amém. Amém. Vamos estudar então? Hoje veremos 6 perguntas do breve catecismo. É um recorde para nós, temos que correr para estudarmos 6 perguntas, e essas 6 perguntas, elas tratam do mesmo assunto, que é o quarto mandamento. Hoje veremos das 57 até a 62. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Hoje o computador está um pouquinho preguiçoso. Hoje veremos sobre o dia de descanso e o computador já está aplicando esse princípio para ele mesmo. Nós já estudamos sobre o primeiro, o segundo e o terceiro mandamentos. Hoje veremos o quarto mandamento, da pergunta 57 até a 62, nesta grande segunda parte que nós estamos caminhando. Pergunta de número 57, diz assim o enunciado: qual é o quarto mandamento? E eu peço para você, aluno, que já abra em Êxodo capítulo 20, vamos ver a resposta que está transcrita. E é exatamente os versos 8 até o verso 11 do capítulo 20 de Êxodo. A resposta que o breve catecismo nos dá para a pergunta de número 57 é esta. O quarto mandamento é, então o texto bíblico está aí, aberto. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás 6 dias e farás nele tudo o que tens para fazer. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nesse dia obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o peregrino que vive nas tuas portas para dentro. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. É isso que você leu aí, né? No versículo 8 até o 11 do capítulo 20 de Êxodo. Está aí a resposta da pergunta número 57. E a 58 diz assim: o que o quarto mandamento exige? O que o quarto mandamento exige? O quarto mandamento exige, e a resposta, que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia de santo descanso a ele dedicado. Por favor, abra Deuteronômio 5, versículo 12. Deuteronômio 5, versículo 12. E aqui é a repetição exatamente do mandamento de Êxodo 20. Deuteronômio 5. Por favor, abra aí. Versículo 12. Diz assim o texto: guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. E aí ele vai especificando o ensinamento lá do mandamento previsto em Êxodo, versículo 8 a 11 do capítulo 20. Porém, eu preciso dizer para você o seguinte: nós estamos estudando o breve catecismo, e o breve catecismo, ele nos conduz a um ensino, ele nos conduz a uma interpretação das Escrituras. O breve catecismo de Westminster nos auxilia, e tem nos auxiliado muito, com relação aos ensinos, a interpretações bíblicas a respeito de princípios, a respeito do caráter de Deus, a respeito da salvação. Todavia, hoje, peço licença aos escritores do breve catecismo para discordar deles nesse ponto.
Hoje nós veremos o quarto mandamento e nós, eu digo enquanto ICCG, vamos divergir em alguns pontos com relação à interpretação do breve catecismo para o quarto mandamento. Já na resposta você identifica o seguinte, com relação à exigência do quarto mandamento. Particularmente, um dia inteiro em cada 7 para ser um dia santo de santo descanso a ele dedicado. A resposta do breve catecismo nos diz que, para nós aplicarmos o quarto mandamento, nós temos que dedicar um dia dentro de 7 para descanso, ok? Um dia inteiro e um dia determinado, nós vamos ver daqui a pouco, o domingo, de acordo com o breve catecismo de Westminster. Um dia inteiro dentro, e ele nos mostra que a aplicação do quarto mandamento é uma aplicação cíclica, 6 para 1, ou 7 dias. Dentro desses 7, um dia de descanso. 6 trabalho, 1 descanso. 6 trabalho, 1 descanso. Porém, nós vamos estudar, nós vamos ver, e eu peço a você que acompanhe com mais atenção a parte que nós vamos ver sobre interpretação do quarto mandamento, daqui a pouco nós vamos ver, que nós não vamos aplicar o quarto mandamento com esta exigência cíclica. Não um dia em especial, ou um dia exclusivo. Não é um dia, nós não guardamos dia. Porém, o breve catecismo nos conduz a guardar um dia, e ele nos conduz a guardar o domingo. Por isso discordamos dessa interpretação do quarto mandamento. E eu trouxe base de irmãos que interpretam o quarto mandamento não como uma exigência de um dia, não sábado, não domingo, mas o descanso que nós temos em Cristo Jesus, a aplicação dos princípios que estão envolvidos no quarto mandamento para nós, como igreja, para nós, ICCG. Tá bom? Eu peço que você então vá lendo o enunciado e as respostas, e em alguns momentos nós vamos discordar com todo respeito da interpretação que o breve catecismo nos conduz do quarto mandamento. Nós também vamos discordar, eu já adianto a você, aluno, a respeito da interpretação que o BCW dá com relação ao batismo. O BCW nos conduz ao ensino sobre o batismo infantil, e nós, enquanto ICCG, eu digo, não concordamos com relação ao batismo infantil. Tá bom? Vamos lá. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque o breve catecismo ele nos ajuda muito, eu repito, porém não é absoluto. O conteúdo do breve catecismo não é absoluto, não é aquilo que nós devemos sim aplicar para as nossas vidas em absoluto. Nós podemos sim discordar, porque vem de interpretação de homens de Deus que interpretaram desta forma o quarto mandamento. Porém, outros homens de Deus interpretaram de forma diferente o quarto mandamento. Por isso que eu quero trazer para você, e é isso que a ICCG vai aplicar com relação ao quarto mandamento. Calma, não assustem, nós vamos descansar no Senhor com relação ao quarto mandamento. Fiquem tranquilos. 59. Qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? Qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? A resposta é: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. Então, olha só. A resposta do breve catecismo é: um dia era guardado para descanso. Qual dia? O 7º dia, o sábado, da criação do mundo até a ressurreição de Cristo. Agora a resposta continua. E desde então, ou seja, desde a ressurreição de Cristo, o 1º dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão, ou domingo. Qual dia que a resposta do breve catecismo dá para você guardar? O domingo. O domingo, de acordo com a interpretação do breve catecismo, deve ser guardado para aplicação do quarto mandamento. Todavia, nós não entendemos assim. Nós não entendemos que nós devemos guardar o domingo em si como o dia para descanso ou para aplicação do quarto mandamento. Nós não devemos guardar nenhum dia. Ou melhor, nós devemos guardar todos os dias para o Senhor. Não um dia em específico. Porque senão nós não seríamos, aplicando a resposta do breve catecismo, nós não seríamos sim adventistas do 7º dia, mas seríamos cristãos do 1º dia. Teríamos o domingo como o dia do Senhor, como aquele exclusivo dia do Senhor, mas não é isso.
que nós vamos aprender com relação ao estudo do quarto mandamento. Abra, por favor, Gênesis 2, versículo 3, que é a referência, que é a base para a escrita do quarto mandamento. Moisés, inclusive, usa o exemplo ou o padrão de Deus para o descanso do povo de Israel. Está lá, Gênesis 2, versículo 3. O que diz o texto? Quem achou, leia bem forte, bem alto. Gênesis 2, versículo 3. E abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Muito bem. Moisés, ao escrever o quarto mandamento para a nação de Israel, usou esse padrão que veio lá da criação para a nação de Israel, quanto ao descanso. Por quê, Rodrigo? A nação de Israel ficou cativa, ficou escrava cerca de 400 e poucos anos lá no Egito. Eles permaneceram escravos por muitos anos. Agora, quando o Senhor liberta a nação de Israel do cativeiro, da escravidão do Egito, o que aquela geração que nasceu na escravidão, a última geração que saiu da nação do Egito, que saiu da escravidão, o que eles tinham em mente? Trabalhar todos os dias. Trabalho. Tanto é que foi a ordem de Faraó. Um dos faraós falou para aumentar as cargas da nação de Israel. Eles têm que trabalhar, porque se eles não trabalharem tanto, eles ficam pensando em Deus. Agora vamos pôr mais trabalho para eles pararem de pensar em Deus. Foi essa a ordem de Faraó. Então, a nação de Israel, quando saiu da escravidão, tinha essa concepção em mente. O quê? Trabalho. Agora, o Senhor mostra através de Moisés, escrevendo esse quarto mandamento, dizendo assim, trabalhe, porém, descanse. Descanse no Senhor. E esse dia de descanso, aproveite para adorá-lo de forma especial. Olha só o fundo do mandamento. Olha só o princípio que está contido dentro do quarto mandamento. Descanse. Tanto que a palavra sábado ou sabat significa descanso. Descanse no Senhor. E isso era difícil para a nação de Israel, porque eles tinham essa concepção. Um adolescente, quando ele já tinha condições de trabalhar, ele não parava de trabalhar até morrer, lá na escravidão do Egito. Entenderam? Agora a nação de Israel tinha que ter essa concepção de descanso no Senhor. E descanso sim do trabalho, porque senão eles não seriam uma nação saudável. Alguém que trabalha e não descansa, diga para mim, é uma pessoa que tem uma saúde boa? Fisicamente ele é saudável? Não. E nem mentalmente, justamente. Vocês estão percebendo qual que é o fundo do princípio do sábado, do descanso, do quarto mandamento? Descanse, nação de Israel. Pare para descansar e aproveite para adorar ao Senhor de forma especial. Esse é o princípio do quarto mandamento. Atos 20, de 7 a 8. O breve catecismo baseia a resposta para guardar o domingo, porque a igreja primitiva tinha o primeiro dia da semana como dia de culto e de adoração e de reunião, o domingo. Olha só o que diz Atos, versículo 20, 7 e 8. Quem achou, leia bem forte. Muito bem, o texto nos mostra que no primeiro dia da semana eles estavam reunidos e Paulo pregou para a igreja reunida e pregou muito tempo, pregou até tarde da noite, no primeiro dia da semana. 1 Coríntios também Paulo escreve que no primeiro dia da semana a igreja de Corinto deveria reunir as coletas para a distribuição das outras igrejas necessitadas. Em Apocalipse há menção de que João recebeu do Senhor, de Jesus, aquilo que ele ouviu de Jesus no primeiro dia, ou no dia do Senhor, que era o primeiro dia da semana. Porém, de acordo com o ensino do pastor Marcos Granconato,
Essas informações não podem nos conduzir a termos que guardar o domingo como o dia destacado, dia de descanso, o dia, exclusivamente o domingo, como o dia de aplicação do quarto mandamento. Por quê? Olha lá, Atos capítulo 2, versículo 47, eu acho que eu anotei aqui. Atos 2, 46. Leia o 46, depois você vai chegar no 47. Leia o 46. Como que a igreja primitiva, olha só como que ela se reunia. Qual que era a periodicidade que a igreja se reunia? É uma informação. Lucas informou no capítulo 20 que Paulo estava pregando no primeiro dia da semana, ok? Acabamos de ver. Agora, o próprio Lucas escreveu também que a igreja primitiva se reunia dessa forma. 46, vai. O que o texto diz que a igreja fazia? Ela se reunia no templo? Todos os dias. Agora você vai me dizer, o primeiro dia do Senhor é o dia exclusivo para guardar como descanso e adoração ao Senhor? Não. Não é por causa do dia, porque a igreja também se reunia diariamente no templo para adorar, para aprender, para repartir o pão, para perseverar na doutrina dos apóstolos. Perceberam? Então, a ICCG tem como princípio para a aplicação do quarto mandamento, não o dia, ou um dia exclusivo ou específico, mas o princípio do quarto mandamento, que é descanso no Senhor, através de Jesus Cristo, e aproveitar um dia, ou o dia de descanso que nós temos no Brasil. Qual que é o dia de descanso? Domingo. Se os presbíteros se reunirem hoje e falar, irmãos, vamos mudar para terça-feira o dia de culto, de adoração, para nós buscarmos o Senhor e fazer com que a igreja descanse. Vocês iriam conseguir aplicar esta ordem dos presbíteros? Por quê? Porque vocês trabalham na terça. Então nós temos que usar de bom senso e nós marcamos um culto solene no domingo. Ok? É um dia de descanso. Mas e quem trabalha por escala? Não consegue aplicar o quarto mandamento? Está vendo como não consegue encaixar? Se nós pegarmos o quarto mandamento como um dia exclusivo, como muitos presbiterianos usam o domingo como um dia exclusivo de adoração ao Senhor. Tanto que o BCW é a base de ensino para os irmãos presbiterianos. E nós discordamos que seja o domingo o dia exclusivo. Mudou de sábado para domingo. Não dá para nós fazermos isso. Mas nós temos que sim ter o princípio de Deus no nosso coração, de descanso e de adoração especial para o Senhor nesse dia de descanso, ou em um momento de descanso. Ok? Entenderam? Nós não guardamos o sétimo e nós não guardamos o primeiro. Tá bom? 60. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me interroguem, me questionem. Se eu não souber responder agora, eu vou guardar a sua pergunta, eu vou pesquisar, eu vou te dar uma resposta assim que eu puder. Ou se eu puder responder agora também. Ou se você não quiser questionar, mas complementar o que eu estou dizendo, por favor, fique à vontade. Eu estou vendo que vocês estão meio assim, puxa, mas o Rodrigo está mudando. Não é o Rodrigo que está mudando nada, não. Nós estamos assim, nós precisamos adotar correntes de interpretação de homens de Deus que nos ensinam a caminhar baseados na palavra de Deus. E nós estamos, como ICCG, adotando esse princípio, de que o quarto mandamento é um mandamento que ordena você a descansar e que ordena você a adorar de forma especial um dia ou um momento, como esse, por exemplo, que você está descansando e você está adorando de forma especial. Tá bom? 60. De que modo se deve santificar o domingo? Agora o breve catecismo nos dá. Ele diz domingo porque é o dia do Senhor, aplicável para aqueles que seguem à risca o breve catecismo. Deve-se santificar o domingo com um santo repouso por todo aquele dia, mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias. Ou seja, no domingo não se deve trabalhar e não se deve fazer nada mais, a não ser o quê? Olha lá.
empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. A resposta do breve catecismo é: no domingo, o adorador, o crente, deve usar para deixar trabalho, deixar recreação, deixar o que tiver que fazer, a não ser estar devotando o seu tempo a Deus em adoração pública ou particular, a não ser se for usar o domingo para doações, para fazermos caridade por pura necessidade e usar de misericórdia. Por exemplo, nós usarmos, ou alguém que segue o breve catecismo, no domingo, usar o domingo para caridade. Essa é a resposta da pergunta 60, entenderam? Alguma dúvida? Ok. Mateus 12, 11, 12. Mateus 12, 11, 12. O Senhor Jesus mostra que o que nós podemos fazer no dia de descanso, o que nós devemos fazer, mesmo buscando aplicar o quarto mandamento em nossas vidas. Qual que foi a resposta do nosso Senhor? Mateus 12, 11, 12. Leiam aí, por favor. Queridos, sábado era o dia que os judeus usavam para não fazer absolutamente nada. Mas Jesus está dizendo, como? Não é essa a aplicação do quarto mandamento, Jesus está dizendo para aqueles ouvintes dele. Sim, usem para fazer o bem, usem para fazer alguma coisa útil, pode fazer alguma coisa no dia do quarto mandamento, ou aplicando o quarto mandamento. Jesus está quebrando essa regra de um dia, ou desse engessamento com relação ao quarto mandamento. Pode fazer, pode fazer. Até acaba, o próprio versículo acaba tirando um pouco da aplicação da resposta. Vocês perceberam? Perceberam? Interpretação do mandamento quarto, né? Exato. Perfeito. Entenderam? Muito bem. 61. O que proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos, aquilo que nós vimos nas 60, e a profanação deste dia por meio de ociosidade ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Em outras palavras, a resposta do breve catecismo é: use o dia do Senhor, use o domingo, como eles estão dizendo, para fazer alguma coisa para o Senhor. Se ficar ocioso, está descumprindo, está incorrendo em proibição. Se você usar de negligenciar o cumprimento disso, está descumprindo o quarto mandamento, ou está profanando o dia do Senhor, ou o domingo, como eles colocaram aqui. Ou por desnecessários pensamentos, ou lógico, se estiver pecando nesse dia, também está descumprindo o quarto mandamento. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, mais uma vez eu digo, todos os dias nós não devemos pecar. Todos os dias nós devemos viver em santidade. Todos os dias nós devemos viver em devoção ao Senhor. Perceberam? Todos os dias. Todos os dias. Versículo 21 e 22 de Jeremias 17. Leia lá. É uma reprodução também do quarto mandamento. Jeremias 17, 21 e 22. O que diz o texto? Jeremias está falando para o povo
a profecia baseado no quarto mandamento para ter um dia especial de descanso, reproduzindo o quarto mandamento escrito por Moisés. Essa é a base, a referência bíblica que o breve catecismo nos dá para a resposta da pergunta 61. Oi, Raquel. Pois não. Uhum. Claro, entendi perfeitamente. Mas vocês, agora, na sua resposta, eu pego a sua resposta e digo, não por causa do dia, mas por causa do princípio que vocês estão tendo aplicados no coração de vocês, que vocês têm que ter um momento de descanso e de devoção ao Senhor especial. Aproveitando o domingo, porque o domingo é dia de descanso. Por exemplo, quem trabalha no domingo vai ter que procurar uma igreja que tenha um culto em outro dia, porque tem que ter um momento solene especial de congregar, sim. Só trabalha no domingo. E aí, como é que fica? Ah, não. Quem trabalha no domingo fica tranquilo, não precisa ir em culto nenhum. Precisa. Ou então, meu irmão, minha irmã, não é o caso de nenhum de vocês aqui, mas então, o líder vai ter que recomendar para essa pessoa, saia desse emprego, porque você não está achando nenhuma oportunidade, nenhum momento de adoração especial para o seu Deus. Então, procure outro emprego, porque o emprego está tomando todo o seu tempo. Agora, entendeu? O princípio que vocês estão aplicando é um princípio de ter um descanso e adoração especial ao Senhor. E nesse descanso aproveitar com a família, usar esse momento para, como você disse, estreitar laços, ter momentos especiais com a família. Mas não, nós estamos usando isso não por causa do dia, mas por causa do princípio que está envolvido no quarto mandamento. Entendeu? Vai. Aham. É verdade. Isso. Amém. Em nenhum dia, né? Amém. Uhum. Muito bem. Amém. Exato, exato. Vocês estão percebendo? Nós não guardamos um dia. Tanto é que nós vamos ver Colossenses 4, que o Paulo é firme com relação a isso. Tá bom? A Josi, depois o Sandro. Josi, vai. Aham. Isso. Isso. Perfeitamente. Exatamente. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Sandro.
E até então, o sábado permanecia como um dia do judeu, como um dia do descanso. Então, foi nesse momento da história que o sábado estava. E aí, a partir daí, em diante, começou a ser forma oficial. Depois do período em que o imperador começou a tomar o lugar dos presbíteros da igreja. Ele passou a determinar as ordens da igreja, o que ela fazia, o que não fazia. Essa é a briga de servos da igreja. E a partir daí também vem o catolicismo, né? A base da junção da Igreja Católica com Roma, né? Igreja Católica Apostólica Romana. E também tem muitas ordenanças dos imperadores, muito que mesclou, né, ensinos bíblicos com determinações políticas, né? É. 1500. Amém, amém. Muito bem, bem lembrado, Sandro, bem lembrado. Pedro, opa. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Ele se... Sim, sim, entendi. Ele não seria legalista até o ponto em que ele não pegue essa regra que ele impõe para ele e ele impõe para outras pessoas e também se faz superior porque ele faz isso e os outros não fazem, aí então, poxa, eu estou sendo melhor, estou sendo mais devoto. Não. Então, se aplica essa regra para ele mesmo, como Senhor, eu quero, Senhor, diante de Ti, aplicar essa resolução na minha vida, ter esse dia especial de adoração para mim. Um zelo, um compromisso dele com o Senhor. Amém. Ponto. Não é legalismo, desde que isso que ele determinou para a vida dele, resolveu para a vida dele, não seja regra para os outros. Olha só, o Pedro já antecipou então um dos últimos textos que eu vou abrir. Romanos capítulo 14. O que diz lá? Romanos capítulo 14, versículo 5 e 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Romanos 14, 5 e 6. Vamos lá. E eu preciso correr. Romanos 14, 5 e 6. O apóstolo Paulo ensina o seguinte, com relação à guarda de dias. Romanos 14, 5 e 6. Vai, pode ler, pode. Não faz diferença entre o dia e dia, ou julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Perceberam na resposta, nos versículos aí, que o apóstolo Paulo fala? Tem pessoas que têm dias especiais de devoção, de entrega, de adoração, não que nos outros não faça, mas tem um dia especial, mas que para o Senhor ele faz, amém, ele e Deus, isso não é regra para os outros. Quem não guarda um dia especial, no sentido assim, eu tenho um dia especial, mas tem todos, ou não tem essa regra para si, mas faz para si, para o Senhor essa pessoa está fazendo, também não aplica como lei para os outros, amém? Foi a pergunta dele, né? Então tá respondido. Então tá bom. Entendeu, Pedrão? Amém. O irmão ia falar alguma coisa? Aqui. Uhum. Sim. Sim. Amém, amém. Porque a lei gera punição. Descumprimento dela gera punição. Lei que a gente cria no nosso coração, né? Nós temos que estar libertos disso. Não é porque você
não leu a Bíblia hoje e aconteceu alguma coisa ruim daqui a pouco, é porque Deus está te punindo. Não necessariamente isso. Deus sim nos disciplina porque nós pecamos. E muitas vezes Ele faz isso nas nossas vidas. Mas na nossa cabeça a gente não pode sempre dizer, ó, não fiz tal coisa, não orei. Deus, eu tropecei, rebentei o meu dedinho na calçada, Deus me puniu porque eu não orei. Não é dessa forma. Não é necessariamente com essa ligação. Tá bom? Uhum. 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 Sim. Uhum. É. Amém. É. Uhum. 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 Sim, com certeza. Nós estabelecermos lei para as nossas vidas, nós criarmos regras para nós, tem hora que a gente não consegue cumprir. Por isso que nós vivemos na graça. A graça nos liberta de muitas regras. Não que nós não devamos ter determinadas resoluções para as nossas vidas. Vivermos sim estabelecermos diretrizes para as nossas vidas como crentes. Mas não fazer disso algo que, meu Deus, se não acontecer, estou lascado diante de Deus. Calma. Não é assim. Calma. Tá bom? Vamos a 62, depois a gente vai ter que correr na parte didática lá. 62. Quais são as razões anexas ao quarto mandamento? As razões anexas ao quarto mandamento são a permissão de Deus, a permissão que Deus nos concede de fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais. Aqui eu aplico o seguinte: você que trabalha, Deus permitiu você trabalhar, trabalhe. É um mandamento você trabalhar. Faça desses dias do seu trabalho, seja por escala, seja 6-1, seja você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo você está de boa. Então, de segunda a sexta, trabalhe. Faça no trabalho o seu melhor, ok? Fazermos uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais. O reclamar ele, ou seja, Deus reclamando para si a propriedade especial do dia 7º, o seu próprio exemplo e a bênção que ele conferiu ao dia do descanso. Gênesis 2:3, nós vimos que Deus usou o 7º dia da criação para descansar. Deus precisa descansar? Não. Isso aqui é pergunta de EBD infantil. Deus descansa? Não, Deus não descansa. O mesmo esforço que ele faz para curar a sua unha encravada é o esforço que ele fez para criar todo o universo. Não, Deus não se cansa, nem se fadiga o guarda de Israel. Tá bom? Mas ele fez isso para estabelecer um padrão. Moisés apresentou a escrita de Gênesis lá quando a nação de Israel estava fora do Egito. Mostrou, porque ele precisava falar para o povo, parem de trabalhar pelo menos um dia. Não vivam mais como escravos. Por quê? Porque lá no início o nosso Deus descansou, mesmo não precisando descansar, o nosso Deus descansou, fazendo todo o universo, ele descansou. Portanto, você que está achando que tem que trabalhar, essa mentalidade de escravo, trabalho, não, descansa, confia no Senhor, descansa no Senhor. Olha a base do quarto mandamento. Esse é o princípio. Entenderam? Gênesis 2:3 diz isso lá atrás, e Levítico 23:3, eu preciso correr, reproduz também o ensino da guarda do dia 7º. O termo sabá, traduzido muitas vezes por sábado, significa descanso. Sábado não é o dia. Quando você vê o termo sábado, significa descanso. E duas principais controvérsias atuais. Obrigatório na nova aliança
o quarto mandamento é obrigatório hoje? E a segunda controvérsia, qual o dia da semana a ser observado? Vamos lá então. Primeira controvérsia, o quarto mandamento é obrigatório na nova aliança? Hoje você vai ter que cumprir o quarto mandamento, ou você pode tirar o quarto mandamento do decálogo e falar, eu cumpro 9, esse aqui não existe mais, não preciso mais. Olha a resposta que nós vamos usar do reverendo Solano Portela e do reverendo Mauro Meister, presbiterianos. O princípio do quarto mandamento. O quarto mandamento disciplina o descanso e a adoração dedicados ao Senhor. O descanso requerido por Deus é uma prévia da redenção plena que Ele assegurou para o seu povo. Não é a especificação do sétimo, ou seja, um dia que está envolvida no mandamento, mas o princípio do descanso e adoração dedicados. Solano Portela. E olha o que Mauro Meister fala. O quarto mandamento, o Shabá, ou o descanso, vem do padrão estabelecido por Deus no Éden, para o cotidiano dos seres humanos quanto ao descanso e à adoração. Tanto que a humanidade hoje usa um dia para descanso do trabalho. Tem nações que em suas leis trabalhistas, estão buscando tirar um dia de descanso da semana de trabalho do trabalhador. Isso está sendo duramente reprimido ou tentando ser impedido pela Organização Mundial do Trabalho, porque o descanso é benéfico para o trabalhador. E tem um fundo aqui no princípio de Deus. Você, trabalhador, precisa descansar. Por isso que você tem um descanso semanal remunerado. Qual que é o descanso semanal remunerado para aquele que é regido pela CLT? O final de semana. Alguns no sábado, no domingo, outros no domingo. Precisa de descanso. Nós precisamos de descanso. Este mandamento está inserido na lei moral de Deus. Ele não pode ser eliminado. Ao descansar no sétimo dia, o próprio Deus estabeleceu o princípio e a prática da observância do sabá, ou do descanso. Ele chama as pessoas a buscarem o seu descanso nele, à medida que elas contemplam a sua bondade na beleza da criação e a sua misericórdia na oferta graciosa de redenção. Ele concede um antegozo do descanso eterno que pertence ao seu povo e promete a realidade da entrada em seu descanso eterno. Você, crente, que você para de trabalhar. Porque quando a gente trabalha, na nossa cabeça é assim, eu estou fazendo, estou suprindo, estou resolvendo as coisas para minha família. Mas Deus fala, para, descansa. Aí você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? E o dinheiro? E o leite? E o pão? Os meus filhos precisam de alimento, precisam de remédio. Senhor, é para parar? É para parar. É para descansar? É para descansar. Para. Não trabalhe 7x7. Para. Descansa. Isso é um antegozo. Você vai aprendendo a descansar no Senhor hoje e já antevendo o gozo eterno que você vai desfrutar de descanso eterno com Deus na eternidade, no paraíso. Puxa, que legal. O descanso faz com que você, não é só para você descansar fisicamente, mas para que você entenda que você tem descanso em Deus. E isso já está garantido para você para a eternidade. Você desfruta um pouquinho, minimamente hoje, desse descanso. Para que lá na eternidade você vá desfrutar eternamente, para sempre, no paraíso com Deus, descansando com Ele. Porém, o reverendo Heber Campos fala que lá na eternidade nós vamos trabalhar. Porém, a gente não vai se cansar. Por isso não vai precisar descansar. Interessante o entendimento do reverendo Heber com relação a como viveremos eternamente. Quem sabe uma aula de EBD para isso, né? O trabalho não será com lágrimas, muito bem, não terá cansaço, fadiga, dor, choro, aleluia. Segunda controvérsia, qual dia da semana deve ser observado então? Resposta dada por Dr. R.C. Sproul. Alguns insistem que uma vez que o sabá foi instituído no 7º dia da semana, quando Deus descansou de sua obra, e uma vez que os israelitas do Antigo Testamento celebravam o sabá no 7º dia da semana, que é o sábado, nós deveríamos seguir esse padrão. Outros têm insistido que o Novo Testamento mudou o sabá para o 1º dia da semana, por causa da significância da ressurreição de Jesus naquele dia. Olha só, perceberam? Uns adotam o sábado como dia do Senhor, outros adotam o domingo como dia do Senhor. Eles também apontam a prática neotestamentária do Novo Testamento dos cristãos de se reunirem no domingo, o dia do Senhor, para cultuar. A discussão diz respeito a se o sabá é um mandamento cíclico, 6-1,
mandamento cíclico que exige culto e descanso num dia a cada 7, ou se deve ser observado num dia da semana em particular. Olha só o que o Dr. R.C. Sproul pega baseado em Calvino. João Calvino sustentava que seria legítimo ter o sabá em qualquer dia, se houvesse consenso de todas as igrejas. Ou seja, Calvino diz, o descanso, qualquer dia, e o dia do Senhor, o dia de adoração, o dia de culto solene. Calvino fala, as igrejas podem estabelecer isso. As igrejas podem estabelecer um dia de adoração ao Senhor. A ICCG adotou quando? No domingo. Por causa do dia? Não. Não exclusivamente. Mas aproveitando esse momento em que todos, praticamente todos, não trabalham no domingo. Por enquanto. Entenderam? Porque o princípio em vista, o princípio Calvino dizia em vista, seria o ajuntamento regular dos santos para a adoração corporativa e para a observância do descanso. Posição adotada pela ICCG quanto ao quarto mandamento, e aqui eu vou encerrar. Primeiro, não podemos associar o sabá a um dia específico ou exclusivo do calendário. Abra lá, Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17. O que diz lá o texto? Colossenses 2, 16 e 17. Paulo está dizendo o seguinte, ninguém julgue vocês, na verdade, por festas, por lua nova, por sábados. Paulo está dizendo, não é porque os colossenses estavam fazendo isso, não, é porque eles não estavam fazendo isso. Mas ninguém julgue vocês, sabe por quê? Porque todas essas ordenanças, essas regras, essas leis, é uma sombra daquilo que viria. O corpo é de Cristo, ou seja, quem que veio como plenitude do cumprimento de tudo isso? Cristo. Portanto, sábados, como o apóstolo Paulo diz aí, um dia específico, esse dia de ordenança lá do quarto mandamento agora se resumiu, ou se concretizou, ou se consumou em Cristo. Ei, agora saia com esse princípio daqui, por favor. Cristo é o seu sábado. Cristo é o seu descanso. O Senhor é maior do que sábado. Cristo é o seu descanso, porque muitos estão usando o dia como dia exclusivamente por causa do dia, mas Cristo está longe da vida deles como descanso de fato da vida deles. Usam o dia, mas não estão descansando no Senhor. E se no Brasil o descanso semanal fosse alterado para a quarta? No Brasil, o domingo é o dia de descanso por convenção social e determinação legal. A bênção, ou seja, a prática do mandamento de cultuar a Deus e descansar é mais importante do que quando se cultua e descansa. Não é o dia, mas o que você vai fazer para aplicar esse mandamento na sua vida. Então hoje a ICCG ocupa o domingo para se dedicar à adoração e ao descanso de forma especial. Pode mudar? Pode acontecer. Segundo, não devemos tornar este dia um dia supersticioso, ou seja, o dia por causa do dia, mas compreender a importância da ordem divina para os seus filhos adoradores. É um dia designado por Deus para o culto solene e descanso, é um dia designado por Deus para a ICCG, eu esqueci de colocar no finalzinho aí. Deus está permitindo nós nos reunirmos hoje, no domingo. Aproveitemos isso. Descansemos nesse dia também. Você que tem o descanso do seu trabalho no domingo, aproveite para descansar. Descansar. Por exemplo, tem pastores que não usam o domingo, não guardam o domingo para descanso. Por quê? Tem pastores que pregam 4 vezes no domingo. Às vezes eu vejo a agenda do Dr. Hernandes, de manhã culto EBD 8h30, 10h30 Pinheiros, aí 17h30 pregação, 19 horas pregação, 4 pregações. Você acha que é o dia de descanso dele? De forma alguma. Mas ele tem um dia de descanso, ou ele tem um momento de descanso, eu não tenho dúvida disso. Que ele aplica o quarto mandamento na vida dele, se dedicando a um descanso e uma devoção particular ao Senhor. Entenderam? O que você ia falar, pai? Pode assistir. É verdade, no domingo. Pode sim, com certeza, não é pecado não é transgressão do quarto mandamento. E o terceiro posicionamento da ICCG, devemos compreender que Cristo é o nosso sábado, descanso. Cristo é o nosso descanso e deleite. Eu sou o Senhor do sábado, o Senhor disse. E com isso ocupar a oportunidade que temos neste dia especial de adoração comunitária na igreja. Estou dizendo a você o seguinte, não é para você guardar o domingo, mas ei, se tem culto na sua igreja, faça o máximo para você
se preparar e ir para esse culto, tá? Não estou falando, o Rodrigo falou que no domingo não é para eu guardar, então estou tranquilo. Tem culto lá, mas não vou guardar o domingo? Se eu for lá, estou guardando o domingo. Não. Se prepare para o domingo, que tem culto na sua igreja. Se prepare mesmo. Quem sabe durma um pouquinho mais cedo, arrume a roupa antes, né? Terno, gravata. Não, estou brincando. Não é o sexto sola, não. Sola, gravata. Se prepare. Se prepare para ir para o culto. No domingo de manhã tem culto na ICCG, que você é membro. Então, prepare a família para esse momento. Cezão. Só no domingo? O culto especial solene? Não, os outros dias tranquilo. É verdade. Atentar para a agenda da sua igreja. Faça o possível para você estar presente em todas as reuniões. Pronto. Isso. Eu tenho meu momento com o Senhor. É, verdade. Muitos estão usando, quem sabe, desse argumento, dessa justificativa para não congregar. E tem um culto online, estou tranquilo, lá do meu serviço eu assisto o culto da minha igreja. Não, irmão, culto online foi num momento só e não é o princípio de Deus. O princípio de Deus é ajuntamento físico, presente, corpo a corpo, ombro a ombro, adorando o Senhor fisicamente, aqui no lugar, tá bom? No lugar. Vamos terminar. Nosso Redentor que nos fez desfrutar já desse descanso nele. Com efeito, descansar é especialmente cessar de se preocupar. É um exercício de fé. Irmãos, quando você descansa, você está exercitando a sua fé. Que o Senhor há de suprir a sua necessidade, mesmo você não trabalhando. Porque o que muitos fazem assim, beleza, eu estou de folga no sábado e no domingo, o que eu vou fazer? Vou correr de Uber. Minha terceira ocupação. Não, irmão, preciso trabalhar. Estou de boa aqui, vou trabalhar. Não, irmão, descansa. É um mandamento para você descansar. Tá bom? Quem sabe outros estão abusando do quarto mandamento para descansar, mas tudo bem. Você tem que trabalhar também, né? Aí eu vou ter que terminar aqui. A nossa, finalzinho do vermelho aí, Logo o quarto mandamento nos apresenta o princípio de adorarmos solenemente a Deus e descansarmos em Cristo. Amém? Que o Senhor nos ajude a praticarmos o quarto mandamento nas nossas vidas, descansando nele e aproveitando os momentos de adoração, principalmente adoração solene, especial com a igreja do Senhor. Amém.